Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abramos nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 2. Gênesis 2. Eu farei a leitura dos versículos 4 a 17, mas o sermão será dos versículos 4 a 14. Apenas. Gênesis 2, de 4 a 17. E a mensagem de 4 a 14. Ouçamos com atenção essa que é a verdadeira palavra de Deus e não um mito ou fábula. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontram lá o bidério e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus bendito, Senhor Deus, Yahvé Elohim, nós estamos aqui na Tua presença, gratos, ó Deus, por mais um dia de descanso, um dia de refrigério, um dia de adoração, um dia no jardim do Éden. Ó Deus Todo-Poderoso, por favor, fala conosco nessa manhã. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós tentamos nos sustentar, nós tentamos nos proteger, nós tentamos buscar refrigério em tantas outras coisas. E no final da semana, nós concluímos mais uma vez que a nossa teimosia não faz o menor sentido. Ajuda-nos, ó Deus, a nos desvencilharmos de todos os falsos ídolos que oferecem descanso, mas não podem dar. E nos ajuda, ó Senhor, a redescobrir o paraíso perdido lá em Gênesis com a queda do homem, mas restaurado em Jesus Cristo segundo Adão. Mostra-nos o Filho mais uma vez nessa noite. Mostra-nos o Teu Santo Espírito vivificando as nossas vidas. Mostra-nos, ó Deus, a Ti mesmo. Pai, Filho, Espírito Santo, Trindade maravilhosa e augusta. Ó Deus, fala conosco. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Você provavelmente deve conhecer algumas das 7 maravilhas do mundo antigo,
mas talvez tivesse dificuldade em listar as 7 de forma completa. Deixe-me refrescar a sua memória ali então. Alguns pensam que as pirâmides do Egito eram todas elas parte dessa lista, mas não. Na verdade, apenas uma pirâmide, a pirâmide de Quéops, dentre aquelas outras, era a parte da lista das 7 maravilhas do mundo. E na Grécia e em outros lugares nós tínhamos a estátua de Zeus, o templo de Ártemis lá em Éfeso, o mausoléu de Alicarnasso, o Colosso de Rhodes, aquela enorme estátua que já não existe mais, aliás, de todas essas apenas a pirâmide permanece, o famoso farol de Alexandria, e eu deixei por último o que eu acho o mais belo e o mais intrigante, os jardins suspensos da Babilônia. E também deixei por último porque hoje nós vamos falar também sobre um jardim. Hoje nós olhamos para essas 7 maravilhas do mundo e apenas pela história, por imagens, nós conseguimos ver quão maravilhosos eles eram de fato, mas nós olhamos para essa maravilha do Éden, do jardim do Éden nessa manhã, e todas essas 7 maravilhas do mundo antigo, ou do mundo medieval, ou do mundo moderno e contemporâneo, elas empalidecem diante desse jardim maravilhoso, que não era apenas vistoso, lindo e perfeito fisicamente falando, mas principalmente espiritualmente. E é sobre esse jardim então que nós vamos aprender um pouco mais nessa manhã, sabendo o quanto disso ainda tem como lição para nós hoje em dia. Nós vemos aqui então os versículos 4 a 14, seguindo exatamente o início do capítulo 2, que nessa divisão, às vezes um pouco forçada, do número de capítulos e versículos, nós vemos o final dos 6 dias, ainda no capítulo 1, e o início do capítulo 2, aquilo que nós estudamos na semana passada, o detalhamento do 7º dia, o dia do descanso. E além de percebermos todas aquelas maravilhas a respeito do 7º dia, nós vemos aqui claramente então, Deus separando, santificando parte do tempo para Ele. E nessa manhã, nós veremos agora Deus separando e santificando parte do espaço para Ele. Ele não apenas requer para si parte do tempo, Ele requer para si também parte do espaço, um lugar específico, um lugar onde Ele prometeu que se encontraria com o homem de uma forma especial. Isso não significa que Ele não é onisciente, que Ele não esteja em todo lugar, obviamente, mas Ele mesmo definiu que num determinado tempo e num determinado local, Ele se encontraria com o homem de uma forma maravilhosa. Nós veremos nessa manhã então, que esse Deus triuno, que cria todas as coisas, que separa para Ele um dia, Ele também planta um jardim no Éden, para ter comunhão com o homem. Não tenha dúvidas nessa manhã, que a sua maior necessidade é comunhão plena com Deus. Da mesma forma que todas as outras maravilhas do mundo antigo empalidecem diante da maravilha do jardim do Éden, todas as outras nossas necessidades, por mais legítimas que elas sejam, elas são pálidas, ínfimas, diante da nossa necessidade de comunhão com Deus. E é isso que Ele quer lhe dar mais uma vez nessa manhã, principalmente por meio da sua palavra. O Deus triuno planta um jardim no Éden para ter comunhão com o homem. Nós leremos isso em 3 partes, versículos 4 a 6. O Deus triuno é a fonte do jardim. Os versículos 7 a 9 nos mostram que o Deus triuno, Ele mesmo planta o jardim. E finalmente nos versículos 10 a 14, nós vemos que o Deus triuno rega o jardim. Ele é a fonte, Ele mesmo planta
e Ele rega, Ele sustenta, e como nós veremos aqui, faz ainda algo mais maravilhoso em relação ao jardim do Éden. Vejamos então mais uma vez aqui, o que é essa ideia de Deus ser a fonte do jardim. Leamos mais uma vez os versículos 4 a 6. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. A primeira coisa que deve chamar a nossa atenção, provavelmente já chamou a sua, e se Deus assim permitir, nós teremos essa dúvida sanada hoje de uma vez por todas. Parece que existe uma contradição aqui entre o relato de Gênesis 1, como nós vimos aí alguns domingos atrás, e o relato de Gênesis 2, no que diz respeito, por exemplo, à ordem das coisas. Nós vimos claramente em Gênesis 1 que as plantas vêm antes do homem, e parece aqui que esse mesmo Deus, Moisés, escrevendo, inspirado por Deus pelo seu Santo Espírito, diz que não havia plantas ainda porque o homem precisava vir primeiro. É óbvio que a palavra de Deus não traz nenhuma contradição. E é impressionante como pessoas, até mesmo teólogos tradicionais, querem insistir nessa ideia e usam inclusive a argumentação baseado nisso, dizendo: vejam, Gênesis 2 então é a forma literal de Deus manifestar como Ele criou todas as coisas, pelo menos esses detalhes aqui, e Gênesis 1 então é uma forma poética, ou até mesmo, como eles dizem, uma forma não cronológica dos fatos. Eu espero que o Espírito Santo já tenha cravado em nossos corações e mentes, durante esses sermões que nós temos tido sobre Gênesis, que Ele realmente intencionou ali, desde o primeiro dia da criação, que houvesse uma sequência clara, até chegar ao 7º dia, numa ordem cronológica, sim, quando ali não apenas Deus descansaria, mas nós todos descansaríamos plenamente nele. E nós veremos aqui, claramente pelo texto bíblico, nos submetendo ao texto bíblico, que não há a menor necessidade de temermos os ataques de pessoas que dizem que a Bíblia se contradiz, ou até mesmo daqueles que interpretam esse texto de uma forma diferente daquilo que a história da igreja sempre interpretou. No versículo 4 nós temos aí a palavra Gênese, tá? E aqui então, como já havia falado para vocês num dos primeiros sermões, a palavra, na verdade, poderia ser traduzido como a geração, tá? É a mesma palavra que você vai encontrar ao longo de Gênesis, quando os capítulos, ou na verdade as porções estão sendo divididas. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 5, versículo 1. Você tem aqui a mesma palavra. Gênesis 5, versículo 1. Este é o livro da genealogia de Adão. A palavra genealogia aqui, Toledot, é a mesma que lá é traduzido como Gênese. E aqui então você percebe essa palavra no hebraico importantíssima, como uma divisão para esse início de Gênesis, tão contestado hoje em dia, e que era tão claro para os israelitas naquele momento. Entender então que da mesma maneira que Deus vai falar da geração de Adão, da geração de Noé, da geração de Abrão, Ele está falando aqui de uma forma geral agora, da geração de todas as coisas, e focando na geração de Adão, pelo menos o seu início. Essa é a ideia. Gênesis 1 então traz uma visão bem mais panorâmica da criação de todas as coisas, e agora o Espírito Santo ele focaliza, ele fecha o foco no 6º dia, e é isso que está acontecendo aqui. E uma outra
diferença maravilhosa, porque agora nós temos um relato mais detalhado, é a mudança do nome em relação a Deus. Nós temos visto aqui, eu tenho chamado esse Deus de Deus triuno, pois claramente em Gênesis 1, nós já temos a manifestação ali do Pai, do Filho e do Espírito Santo de uma forma tão clara. E lá em Gênesis 1 você tem apenas a palavra Elohim, 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 que nós traduzimos como Deus. Mas vejam aí no versículo 4, como agora Moisés faz questão, mais uma vez pelo poder do Espírito, de mostrar uma diferença fundamental no nome desse Deus. Ele diz: quando o Senhor Deus os criou. Aqui, de propósito, Moisés faz lembrar o povo de Deus que o nome com o qual ele se revela é esse Yahweh, aquele tetragrama maravilhoso que os judeus se recusavam a pronunciar por achar que isso era quebra do terceiro mandamento. E se você se lembrar dessa manifestação de Deus com esse nome, você vai se lembrar que essa é uma manifestação do Deus do pacto, do Deus que se relaciona. Então veja que coisa interessante na mente de Moisés, como ele faz esse contraste, não de coisas distintas, mas de coisas que se complementam. Elohim, o Deus triuno, o Deus plural, um só em três pessoas, ele cria tudo. Mas no sexto dia, esse mesmo Deus, ele começa a manifestar um relacionamento específico com aquele que é o ápice da criação, com aquele, como nós vimos, que tem a imagem impressa do Deus invisível nele, o ser humano. É por isso que o versículo 4 nos traz essas duas palavras, ou essas duas expressões, que nos ajudam então a entender exatamente qual é a intenção de Moisés aqui. Se você veio nessa manhã sem a menor noção do que significa comunhão com esse Deus triuno, então você não tem a menor noção do que significou o Éden naquele momento e do que continua significando o Éden hoje. É isso mesmo. Eu vou mostrar para vocês que a relação do Éden, ela não é algo apenas naquele momento, mas ela continua se manifestando para nós hoje em pleno século 21. E aí, nós olhamos então para os versículos 5 e 6, e nós achamos então que aqui definitivamente há uma dificuldade entre aquilo que foi dito em Gênesis 1 e o que está sendo dito aqui. E é justamente o contrário. Eu gostaria que vocês percebessem que, infelizmente, nós perdemos muito, obviamente, da linguagem original do hebraico e também da estrutura com a qual esses textos eram escritos, ou narrativas, ou poesias, ou textos proféticos. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção agora, pois eu vou ler novamente Gênesis 1, 1 e 2, e depois nós vamos ler também Gênesis 2, 4 e 6. Percebam, por favor, aqui o paralelismo intencional de Moisés ao escrever esses dois relatos da criação, um mais panorâmico e outro mais focado. Gênesis 1, 1 e 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Vejam como isso é idêntico ao que Moisés escreve aqui. Volte para Gênesis 2, de 4 a 6. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Nós temos aqui agora uma descrição geral, como em Gênesis 1, aqui Gênesis 2, 4 nos dá essa noção. Continuemos. Gênesis 2, 5.
não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Da mesma maneira, lá Moisés começa mostrando a criação primária como sendo algo inacabado, incompleto, precisava ser ainda desenvolvido. Aqui também nós olhamos agora para essa imagem mais focada, e não há planta no campo, planta do campo, não há erva do campo, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra ainda. Vejam então, aqui a mesma ideia de incompletude, a ideia de que algo ainda estava faltando. Mas lá em Gênesis 1, mesmo diante daquela situação de incompletude, nós tínhamos o Espírito de Deus pairando por sobre as águas. E aqui nós temos no versículo 6 de Gênesis 2, uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. A mesma estrutura, uma falando sobre uma criação primária que daria origem à criação de todas as coisas, e agora uma criação mais ligada àquele sexto dia e o que estava acontecendo ali na intenção de Deus em colocar aquele jardim especificamente para ter comunhão com esse homem. Todos aqui conhecem a diferença de uma floresta para um pomar. Todos aqui conhecem a diferença de uma selva para um jardim. E é essa mesma ideia aqui. Para nós entendermos, para as nossas crianças talvez mentalizarem melhor, é como se Deus então, lá no terceiro dia da criação, cronologicamente mesmo, como nós vimos, antes de ter criado o sol, porque as plantas não dependem do sol, elas dependem da luz, e luz já havia desde o primeiro dia. Deus então, ali no terceiro dia, Ele cria as florestas, Ele cria as selvas, Ele cria as vegetações, todas com suas sementes, que gerariam e continuariam gerando aquele tipo de planta também. E aqui, da mesma forma que Ele fez lá, não convencionalmente, peraí, não tinha sol, como é que pode ter planta? Da mesma maneira aqui, Ele está mostrando, não tinha chuva, como é que podia ter um pomar? Não tinha chuva, como é que o homem podia fazer agricultura? Não tinha chuva, como é que o homem poderia cultivar um jardim? Mesma ideia. O nosso Deus, que nós gostamos de dizer que é um Deus de impossíveis, Ele age de forma não convencional, justamente para tirar essa ideia ou a nossa dependência das coisas convencionais, para depositarmos a nossa dependência nele. O mesmo Deus que criou as plantas no terceiro dia, antes de haver sol e lua, é o mesmo Deus que é a fonte desse jardim maravilhoso, mesmo que Ele não houvesse ainda enviado chuva. Prestem atenção, como um agricultor, um judeu daquela época, ouviria ou leria isso. Ele estava tão acostumado como nós estamos hoje, com a chuva do caju. Se não tiver a chuva do caju, não vai ter caju. Se não tiver a chuva de janeiro até março ou abril, não vai ter inverno em Teresina. E vejam como, com o passar dos anos, nós nos acostumamos mais com a convencionalidade das coisas. E é por isso que quando nós fugimos do convencional, nós nos desesperamos. Porque essa é a nossa âncora, e não o próprio Deus. E é isso que Ele está mostrando aqui mais uma vez. Deus não fizera chover sobre a terra de propósito, mas isso não impediria que houvesse ali um pomar maravilhoso, um jardim maravilhoso, porque o versículo 6 nos mostra: uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Quando Moisés escreveu isso aqui, essa neblina não havia
havia mais. As pessoas não entendiam isso, elas estavam acostumadas com a chuva, elas estavam acostumadas em plantar naquele mês e colher naquele outro, elas estavam acostumadas com o dia a dia das coisas, elas estavam acostumadas com a rotina. E não é esse o nosso costume. O nosso costume não é esse, exigir de Deus que Ele faça o sol nascer e se pôr, e até mesmo chover, quando nós necessitamos disso, mas nós nos esquecemos dEle. Nós não dependemos de Deus como nós dependemos da chuva, ou do sol, ou de qualquer outras coisas que são criadas. E o nosso Deus, de forma não convencional, então, naquele momento, Ele estabelece um lugar maravilhoso, para que o homem não estivesse apenas ali cultivando-o e guardando-o, como nós veremos domingo que vem, mas se beneficiando dele. E o maior benefício não eram as árvores, o maior benefício não era a beleza do lugar, mas sim o fato de que exatamente naquele local Deus estaria com eles. Yahvé Elohim, o Deus do pacto, o Deus que cria, o Deus que estava dizendo: a chuva não é essencial para que eu tenha um lugar habitável para vocês. O que é essencial para que vocês continuem respirando, existindo e se alimentando é o próprio Deus. Nós olhamos para as nossas vidas hoje e nós somos confrontados com essa realidade. Será que eu realmente entendo que eu dependo exclusivamente de Deus, que Ele é a essência, ou essencial em minha vida, e não qualquer outra coisa? Essa não é a realidade. Se você não tomou café hoje de manhã, você não está preparado para passar o dia inteiro aqui sendo alimentado pela palavra de Deus. Você está desesperado para chegar logo em casa e almoçar, porque a sua âncora, a âncora da sua vida é esse alimento e não o próprio Deus. Nós vemos a realidade disso na vida de Jesus, quando ele cita Deuteronômio para se livrar da tentação de Satanás. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. De forma maravilhosa, Deus está aqui repetindo aquilo que Ele fez em Gênesis 1. Agora de uma forma diferente, sim, distinta, para mostrar que o jardim do Éden, planejado por Ele mesmo, tinha a fonte exclusivamente em Deus, não na chuva ou em qualquer outra coisa criada, mas no próprio Criador. Aprendamos a depender do nosso Deus mais e mais, mesmo que Ele continue usando as coisas convencionais, mas não deixemos que essas coisas, esses meios, tomem o lugar de Deus, porque isso também é idolatria. O Deus triuno, como temos visto aqui, Ele não é apenas a fonte do jardim, mas Ele planta o jardim, versículos 7 a 9. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vejam só, o texto foi claro. Não havia ainda o jardim, não havia ainda o pomar. Aquelas expressões do versículo 5, planta do campo, erva do campo, nos mostram essa diferença daquelas plantas que foram criadas lá no
no dia 3 para essas plantas específicas agora. Plantas que deveriam estar ali, naquele meio, representando o sustento de Deus para esse homem. Vejam como o homem, ele entraria num local maravilhoso. E como seria fácil para ele entrar naquele paraíso e se esquecer do Deus do paraíso. E não é isso que nós queremos constantemente? Nós desejamos o paraíso, mas não o Deus do paraíso. Por que você quer ir para o céu quando você morrer? Porque você tem aprendido desde a sua infância, talvez, que ali é um local bom, que ali é um local sem angústia, sem sofrimento. Mas se é por isso que você quer ir para o céu, então você precisa entender que essa não é a razão principal. A razão principal é que ali nós estaremos com Deus. É fácil demais nós recebemos as bênçãos do Senhor, nos esquecermos dele e acharmos que isso significa um relacionamento adequado com esse Deus. É por isso então que o relato diz: não havia homem para lavrar o solo. E logo em seguida então, no versículo 7, Deus forma o homem do pó da terra. Vejam, o homem não estaria ali apenas se beneficiando daquele jardim, passivamente falando, mas ele estaria ali ativamente cultivando aquilo, exercendo aquele domínio que nós aprendemos alguns sermões atrás, exatamente naquele jardim, da forma como Deus estabelecera. Nós veremos isso um pouquinho melhor no próximo sermão. Mas o texto aqui mostra um contraste claro. O homem é formado do pó da terra e ele se torna então, passa a ser alma vivente. Vejam, o homem é criado então de matéria ou de material que é insignificante. O homem por si só, o homem em si só, o homem sem comunhão com Deus, ele é pó. Por isso então que o Espírito Santo deixa claro que naquele momento, para que aquele homem realmente fosse significante, tivesse algum sentido na vida, Deus dá a ele um espírito, ele passa a ser alma vivente. Ele de fato agora é imagem de Deus na terra, diferente de qualquer outra criatura, mesmo os animais, que se movimentam, respiram, comem, mas quando morrem, deixam de existir. E aqui nós vemos então essa relação maravilhosa. O 6º dia da criação, no primeiro capítulo, já trouxe detalhes sobre a criação do homem. Por que é que Deus está falando isso aqui agora? Para nos mostrar que Deus estava criando um local para o homem, não meramente físico, mas um local para o homem principalmente espiritual. Ele é alma vivente. E você conhece essa realidade todos os dias da sua vida. Quando chega o final do dia, você pode ter comido bem, bebido bem, trabalhado bem, se relacionado maravilhosamente, descansado. Você chega no final do dia e você sabe que tem alguma coisa faltando. Porque o fato de sermos alma vivente nos leva de volta como um imã para esse que é o Espírito Todo-Poderoso. Mais uma vez a ideia de comunhão aqui. Mais uma vez a ideia de que a nossa maior necessidade não é termos os nossos sentidos todos realizados e satisfeitos, mas a nossa alma alimentada e edificada no Senhor. Pois sem isso, por mais que nós continuemos nos movimentando ou sendo animados, nós não passamos de zumbis, mortos-vivos,
pela ausência da comunhão com o Senhor. Mas esse Deus é maravilhoso. Esse Deus já é gracioso desde o princípio. Uma outra coisa que fica evidente no versículo 8 é que o homem não foi criado no Éden, que ele não foi criado no jardim. O versículo 8 diz: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, e pôs nele o homem que havia formado. Vocês conseguem perceber aqui a relação graciosa desse Deus, mesmo antes da queda? O homem está lá fora. Deus cria um local, Deus cria um habitat, Ele planta, Ele forma, e Ele pega o homem que estava fora e o traz para dentro daquele ambiente. É Deus dizendo: venha, porque é aqui, nesse local maravilhoso, que nós vamos ter plena comunhão. O homem é trazido pelo próprio Deus para receber desse mesmo Deus aquilo que ele só podia receber de forma graciosa. E aqui a primeira dica, de que esse jardim no Éden já era o primeiro santuário do Senhor Deus na terra. Ele cria, ele planta esse jardim da banda do Oriente. Nós veremos isso um pouquinho mais tarde, com um texto aqui claríssimo. E essa palavra, essa expressão do Oriente, sempre manifesta no Antigo Testamento essa ideia de templo, de santuário, de adoração. Era da onde a glória do Senhor se manifestava. Olha só que coisa fantástica. Deus planta um jardim para que, no entendimento daquele povo, eles soubessem e estivessem ali exatamente onde a sua glória estaria. É por isso que você veio aqui nessa manhã. Foi para ver, foi para experimentar essa glória. Será que o seu entendimento é pleno todas as vezes que você acorda e que você se prepara ou para o culto matutino ou para o culto vespertino? Eu vou estar na presença da glória de Deus. Vejam como isso muda completamente a forma como nós nos achegamos, a forma como nós nos vestimos, a forma como nós nos preparamos. E como eu falei anteriormente, talvez a gente fique aqui com o nosso estômago roncando, torcendo para que essa glória maravilhosa vá embora logo, para que eu possa ir embora logo também. Porque eu quero a glória daquela carne suculenta que me aguarda no almoço, que é a única coisa que pode de fato satisfazer a minha fome. Meus queridos irmãos, será que nós temos sido saciados pela palavra de Deus, pelo nosso encontro com Ele, domingo após domingo, nesse Éden que Ele continua estabelecendo para nós, enquanto o paraíso perfeito não chega? Essa é a ideia que Deus coloca para nós, de uma forma espiritual. Mas Deus é maravilhoso. O versículo 9 nos mostra que esse local, esse ambiente, era um ambiente de prazer. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não se enganem. Erram aqueles religiosos ou falsos espirituais que acham que nós devemos negar os prazeres dos nossos sentidos para termos então uma verdadeira vida de transcendência junto com Deus. Não. Aqui a ordem está bem clara. Deus nos mostra que o primeiro lugar, o Éden, ou o jardim do Éden, era primordialmente um lugar de comunhão espiritual. Mas também ali nele havia prazer, árvores agradáveis aos olhos, boas
carne suculenta no seu almoço hoje. Desde que você se sacie em Deus e isso seja um bônus. A inversão das coisas é a idolatria. A inversão das coisas é o perigo. E o nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos, como dizia Calvino. É por isso então que Deus toma todo esse cuidado. Ele dá a primazia daquele local, daquele ambiente, daquele período de tempo, como sendo algo primeiramente espiritual. E aí ele fala, mas isso não está fora. Eu dou para vocês todos esses prazeres. E ele coloca no meio do jardim 2 árvores, para servir de sinal de que ele continuava sendo criador e nós continuávamos sendo criatura, mesmo antes da queda. Nós veremos isso de uma forma mais detalhada mais à frente, quando tratarmos da árvore da vida. Mas eu quero deixar já essa pulga atrás da orelha de muitos de vocês, porque tenho certeza que pensam assim: Adão e Eva já tinham acesso à árvore da vida. Ela estava ali já para ser experimentada, já para ser do seu fruto comida. E nós continuamos achando que eles caem antes de provar da árvore da vida. E não podem mais tomar, porque senão, se pegassem daquele fruto e comessem e permaneceriam naquele estado para sempre. Essa é a interpretação mais comum. A árvore da vida é um sinal, um símbolo de que Deus é quem dá vida. E uma vez que o homem não pode mais ter essa comunhão com Deus, o símbolo, o sinal é tirado. A árvore do conhecimento do bem e do mal estava ali, como nós veremos no domingo que vem mais especificamente, não para mostrar que o homem era uma pessoa ignorante, mas que ele devia conhecer o bem e o mal à luz do que Deus estabelecera como sendo bem e mal. De forma perfeita, com estruturas perfeitas, Deus cria esse paraíso que todos nós almejamos de alguma forma, mas não conquistamos sem o Deus do paraíso. Ímpios, evangélicos, religiosos, idólatras, todos, sem exceção, tentam construir diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente seus paraísos. É a busca dessa alma vivente pelo Éden perdido, pelo paraíso perdido. E nós, o texto está deixando claro, só podemos encontrar isso nesse que é Yahvé Elohim. Por isso a repetição, Yahvé Elohim, Yahvé Elohim, Yahvé Elohim. O texto não é sobre jardim, o texto é sobre o jardineiro, ou aquele que planta o jardim. O texto termina nos versículos 10 a 14, nos mostrando que esse Deus triuno, ele não apenas planta, ele não apenas é a fonte do jardim, e não a chuva ou qualquer outra coisa. Ele não apenas planta o jardim, mas ele rega o jardim. Veja que coisa interessante. Versículos 10 a 14. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. E aí você para de pensar e ver por que é que Moisés aqui descreve essa parte geográfica
de uma forma tão detalhada, se nós hoje, no século XXI no Brasil, não temos a menor ideia do que significa isso? Bom, há duas razões aqui. Primeiro, Moisés intencionalmente queria mostrar que o Éden, que aquele paraíso, que aquele jardim, ele de fato existiu, foi histórico, geograficamente colocado nesse local aqui. Entretanto, diferentemente inclusive do que Calvino fez, se você observar o comentário de Calvino nesse texto, você vai ver que ele desenhou um mapa, seguindo essas orientações aqui, para, na opinião dele, demonstrar onde o Éden estaria, onde o jardim estaria. E essa não é a intenção do Espírito Santo aqui. Não é dar um mapa para o Indiana Jones encontrar o Éden. A intenção do Espírito aqui é sim mostrar que ele foi um local geográfico real, mas que isso tudo, na verdade, apontava para algo maior. Gente, percebam a leitura das Escrituras, percebam o que Deus faz como um artista, como um grande jardineiro. Ele nos dá coisas físicas apontando para algo ainda maior, e nós nos contentamos com o físico. Se você é como eu, por isso é que nós somos tão obtusos em relação à arte. Você olha para um quadro maravilhoso, mesmo aqueles que os especialistas dizem que são famosos, e você tem que gostar deles para não parecer um tolo. Mas eu não tenho a menor ideia porque eu tenho que gostar daquele quadro. Eu não consigo ver além do quadro. Eu sou muito mais pó do que alma vivente. Se os meus sentidos forem satisfeitos, então basta. Se me derem um prato de lentilhas, eu vendo meu direito de primogenitura. Eu não quero essa bênção, eu quero encher meu estômago. E Deus, de uma forma maravilhosa aqui, está nos mostrando, por meio desse mapa espiritual, chamemos assim, a definitiva realidade de que o jardim do Éden era o local onde Deus queria ter comunhão plena com o homem, e essa é e sempre será a nossa maior bênção. Vejam aqui as características desses rios e das regiões por onde eles passavam. Você pode resumir tudo isso em vida abundante. Era muita riqueza. Eu lembro, não sei se você vai lembrar, de um filme dos Trapalhões, em que eles iam para a Serra Pelada, atrás de ouro, lá no Pará. E como aquilo me fez desejar ir também para aquele lugar, buscar ouro. Assim como talvez nessa leitura, quem dera Calvino estivesse certo e ele nos desse esse mapa e nós descobríssemos esse local de ouro abundante, de pedras preciosas. É isso que eu preciso para resolver a minha vida de uma vez por todas. Mais do que ouro, mais do que pedra preciosa, vida em abundância, essa prosperidade espiritual. Quando você chega num estágio da sua vida espiritual, que se faltar o almoço para você, por causa de um momento devocional que você teve, e isso lhe satisfaz, gente, não há preço para isso. Por que nós temos tanta dificuldade, nunca fizemos, não temos a menor ideia de como se faz isso com o jejum? Que é justamente essa disciplina espiritual que nos tira algo que talvez seja fundamental para as nossas vidas, nos mostrando que fundamental mesmo é esse Deus maravilhoso, Deus que dá o ouro, Deus que dá a pedra preciosa, mas que Ele mesmo é a nossa vida em abundância. É por isso que
Jesus disse lá em João: eu vos darei vida, e vida em abundância. É por isso que seu discípulo Pedro diz logo em seguida, lá em Atos: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou, levanta e anda. Mais uma vez nós somos confrontados com isso. Nessa manhã, ouvindo essa mensagem, nós somos lembrados, infelizmente, de que nós somos muito mais pó do que espírito. Isso deveria nos lembrar também que, se do pó nós viemos, ao pó retornaremos. E que, se você não cuidar da sua alma e do seu espírito, algo pior acontecerá com você. Nós temos aqui essa noção então de abundância, essa comunhão com Deus que traz todas essas riquezas. Mas da mesma maneira que nós tivemos a dica ali da banda do Oriente, nos mostrando esse local de adoração, esse santuário, nós temos aqui essas evidências ainda mais claras. Você tem rios, você tem pedras preciosas, você tem ouro. Basta você ir para outros textos da Bíblia, falando sobre o santuário de Deus, falando sobre o que é a Nova Jerusalém, e você vai perceber a repetição dessas coisas não por acaso. O local onde Deus está é precioso, justamente porque ali está a comunhão com Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Ezequiel capítulo 47. Ezequiel 47. Versículos 5 a 9. Percebam aqui, por favor, meus irmãos, como a palavra de Deus maravilhosa, ela vai desde Gênesis, passando por todo o Antigo Testamento, Novo Testamento, chegando em Apocalipse, o tema é o mesmo. Deus é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Nossa prioridade é a nossa comunhão com Ele. Ezequiel 47, versículos 5 a 9. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer a margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Mais uma vez, façamos uma lista, se isso for possível. O problema é que a lista vai ser grande. Gastaremos folhas e folhas de papel fazendo essa lista daquilo que nós colocamos em primeiro lugar, ao invés de entendermos que esse rio é o que nos vivifica. E aqui a mensagem final, a ilustração final desse quadro maravilhoso. Tem rio lá em Gênesis, tem rio em Ezequiel, tem rio em Apocalipse, como nós veremos já já. E esse rio lá em Gênesis era um só, que se dividia. E não há dúvidas alguma aqui, que esse rio, para nós hoje na nova aliança, tendo todo o cânon para nós, obviamente não para o judeu daquela época, ele não tinha essa noção, da mesma forma que ele não tinha a noção que a rocha ferida no deserto era a própria segunda pessoa da Trindade. Nós temos aqui esse rio manifestado
Trindade, aquele tão esquecido no nosso meio, aquele tão lembrado de forma errada no movimento pentecostal. E nós vimos na semana passada como a festa de Pentecostes, tanto na antiga aliança como principalmente na nova aliança, nos lembram dessa realidade. E eu gostaria de provar isso para vocês de forma ainda mais categórica. Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 7, versículos 37 a 39. João capítulo 7, 37 a 39. Vejam como Jesus nos ensina a ler as Escrituras de forma completa e integral. João 7, a partir do versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Aqui claramente há uma ligação entre a ideia do rio com o Espírito, mas para fecharmos com chave de ouro, para entendermos que aquele Éden primordial lá, ele permanece acontecendo na história da redenção de formas diversas, cada vez mais sendo revelado ao seu povo, porque Deus é fiel à sua promessa, ele não deixaria de estar com o seu povo. Hoje, nos dias de hoje, agora, nesse momento, nós estamos no Éden. Não tem ouro, não tem pedra preciosa, não tem literalmente um rio aqui no nosso meio, mas nesta manhã, nós somos as pedras preciosas, nós temos vida em abundância, o Espírito Santo está aqui, com correntes fortíssimas, passando no nosso meio e nos vivificando. Se é que nós estamos entendendo aquilo que está sendo pregado. Fechando com chave de ouro, Apocalipse 22, versículos 1 e 2. Vejam como o rio é o Espírito. Apocalipse 22. Um e 2. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Esse rio flui do Pai e do Filho, e teologicamente nós entendemos que o Espírito procede do Pai e do Filho. Que realidade maravilhosa, lá em Gênesis 2, onde aquele rio, ele não meramente regava, ele não era apenas aquilo que estruturava e sustentava o jardim, mas ele se expandia, o rio se dividia e ele conquistava, digamos assim, o mundo inteiro. Preste atenção no texto, ele vai para a terra de Cush, que muitos dizem hoje ser a atual Etiópia, ele vai para a Síria. E aqui a realidade, meus irmãos, de que no dia que Deus separou para ele, santificou para a nossa comunhão, no local onde ele determinou que isso aconteceria, na Assembleia dos Santos, em plena Nova Aliança, ele nos daria domingo após domingo
o paraíso restaurado em Cristo. Para que nós saíssemos por essas portas, levando esse paraíso para onde quer que nós vamos, onde quer que nós cheguemos, ou no Brasil ou em qualquer outra nação, como vimos na semana passada na festa de Pentecostes, o cumprimento definitivo. Agora toda língua, toda nação, toda tribo, toda cultura receberia uma parte desse rio que é o Espírito Santo, e ali haveria Éden, e ali haveria santuário, e ali haveria local e tempo de comunhão com Deus. Essa é a mensagem de Gênesis 2, de 4 a 14. Essa é a mensagem que deveria ser prioridade em nossas vidas. Essa é a mensagem que deveria transformar Teresina. Muitos estudiosos chamam a região, por causa dessas características geográficas, a região onde o Éden estava, da Mesopotâmia. Vocês já ouviram esse nome, Mesopotâmia? O Éden estava lá na região da Mesopotâmia. Mesopotâmia significa entre rios, no meio de rios. E de forma interessante, Teresina está entre rios. Teresina é uma Mesopotâmia brasileira, nordestina. E por favor, não se acostumem com isso. Choramos mais por causa disso, porque ontem na beira do rio, teresinenses, talvez familiares seus, amigos seus, estavam ali, buscando uma vida em abundância em bebida, sexo, droga, atrapalhando o trânsito, desrespeitosamente, mostrando o que é de fato uma vida sem Deus. E nós nos acostumamos com o curso. É o curso, é o carnaval, é o Brasil, país tropical. Se essas coisas não acabam conosco, é porque nós nos esquecemos do que é o Éden, nós nem nos lembramos do que é o paraíso. Sim, ele foi perdido, mas em Cristo Jesus, por esse mesmo Espírito Santo, ele está sendo restaurado. Ore para que Deus destrua o curso, para que Ele destrua o carnaval, para que Ele destrua falsa religião. E Ele vai fazer isso, porque Ele quer habitar com o seu povo numa terra restaurada completamente. É promessa dEle. E nós nos contentamos com a nossa vida, desde que ninguém mexa com o meu paraíso, está tudo bem. Mas é por isso que Cristo foi morto, porque Ele saiu, porque Ele foi dizer que vida e abundância é somente nele. E claro que pessoas, ao ouvirem isso, vão matar você também. O Senhor Deus está nos levando para um lugar melhor do que o Éden. O Senhor Deus não está nos levando de volta para o Éden. Ele está nos levando para aquele lugar a respeito do qual nós lemos em Apocalipse. Lá no Éden, por mais maravilhoso que fosse, havia a possibilidade de queda. E nós sabemos que é exatamente isso que aconteceu. Mas por causa do segundo Adão, por causa do que ele conquista ali na cruz do Calvário, porque ele envia o seu Espírito Santo depois de subir aos céus, recebendo ali a sua vitória definitiva, nós saímos daqui nessa manhã convictos de que um dia essa terra toda
será o Éden de Deus. E enquanto isso não acontece, nós continuamos saindo, levando esse Éden onde quer que nós estejamos. A obra de Cristo nos garante o paraíso reconquistado para sempre. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor criou Adão fora do Éden, mas o leva para dentro do Éden, mostrando o quanto o Senhor quer ter comunhão conosco. Perdoa-nos, ó Deus, porque definitivamente as nossas vidas estão mais ocupadas com qualquer outra coisa do que a comunhão com o Senhor. Nós queremos vida em abundância sim, ó Deus, mas ancorados na criatura e não no Criador. Nós nos contentamos, ó Deus, em ter o nosso Éden entre as quatro paredes das igrejas, mas não queremos levar o Éden onde o curso está. Ó Deus, perdoa-nos. Te pedimos, Senhor, que o Senhor levante uma geração que entenda isso, que busque isso, que tenha como prioridade isso, e que o Teu Santo Espírito nos leve, ó Deus, seguindo esse rio aos quatro cantos do mundo, definitivamente estabelecendo aquilo que o Senhor prometeu e por isso vai se cumprir. Edifica-nos, ó Deus, alimenta-nos, dá-nos esperança e salva nessa manhã aqueles que ainda estão fora do paraíso, traga-os para dentro pela Tua graça somente. Ó Senhor, ajuda os nossos filhos a entenderem que eles são alma vivente, não apenas pó. Que eles não se contentem com o pó, mas que eles desfrutem das coisas maravilhosas que o Senhor criou, sabendo que primordialmente devemos desfrutar de Ti. Tende misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém.